Bora lá, fazer mais um vídeo. Pegar o gravador maneiro. Vou montar aqui o nosso setup pra gente fazer um vídeo, vamos chamar de vlog orgânico. O que seria um vlog orgânico? Seria um vídeo ao qual eu faço com o pensamento que dá na cabeça, né? Então vamos lá. Vamos montar aqui a parada. Tá vendo aqui, ó? Localizamos o suporte. Tá pegando? Tá pegando a parada? Deixa eu ver. Tá focando aqui, hein? Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Segura. Vou colocar a iluminação aqui. Certo? A iluminação está preparada. E agora, para finalizar o nosso setup, eu vou ligar o gravador aqui. Pronto. Começou a gravar. O que eu vou fazer agora? Aquela palma marota para sincronizar. Pronto, sincronizou, agora a gente pode começar o vídeo. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer o curso do Whindersson Nunes. Ih, tô balançando a mesa aqui, eu acho que deve estar... Eu comecei recentemente a fazer o curso do Whindersson Nunes, no qual é voltado para quem quer trabalhar com mídia digital. Não que eu queira trabalhar, mas eu tenho bastante interesse em relação a desenvolver isso mais como um hobby, sabe? Eu tô treinando, né? Eu tô fazendo o curso dele e no primeiro vídeo ele lança o desafio pra gente fazer um vídeo inicial, inaugural, sem roteiro nenhum, com a cara e com a coragem. Fala pra gente simplesmente falar o que der na cabeça, e é isso que eu tô fazendo aqui agora, nesse exato momento. O que eu vou falar agora? Eu não sei. O que eu tô pensando agora? Em nada. Uma coisa que a gente poderia conversar nesse vídeo seria em relação a perspectivas do futuro. Eu acho que isso é interessante falar. Eu quero me relacionar com as pessoas. Eu acho que isso é um hobby assim que eu nutro com muito carinho. Eu gosto de conversar com as pessoas. Mas para fazer um vídeo, eu acho que é interessante falar algo que seja de interesse comum a você que está me assistindo e para mim, né, que eu estou falando com você. Vamos falar assim em relação ao nosso panorama social, moral, ético e político. A gente consegue perceber no mundo afora, principalmente, vamos restringir só para o Brasil, né, que a gente tem um campo mais específico, que a gente está habituado, né, no nosso dia a dia. A gente percebe o seguinte: há um consenso geral de que a política brasileira ela sofre de uma corrupção moral, né? Então a gente está misturando dois termos, assim, a política e a moralidade. Quando a gente pensa em moralidade, isso me remete a um princípio de conduta social, né, que a gente possui, e até mesmo em relação à ética. A gente percebe que grande parte da nossa população ela reivindica uma política centralizada na honestidade. E essa é a maior crítica latente que os políticos sofrem hoje em dia. Só que o problema é que vocês também devem saber é que a nossa corrupção, ela, antes de tudo, é uma corrupção histórica, né? Desde a época da colonização, a gente percebe que há essa vertente até ideológica, no qual quem era corrupto se dava bem na sociedade, né? Ou seja, a corrupção desde dos tempos antigos do Brasil, ela foi incentivada. Incentivada, eu falo no sentido de uma vida próspera, né? As pessoas corruptas, elas possuíam uma grande aquisição, um grande poder aquisitivo, e com isso elas garantiam certamente o que a gente poderia chamar de imunidade, uma imunidade estatal, né? O Estado ele sempre defendeu as pessoas que exerciam a política. Claro que isso debaixo dos panos, né? Então a gente percebe que a corrupção ela tá, antes de tudo, enraizada na nossa população brasileira, principalmente. Mas por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? Acho que antes de tudo a gente poderia pensar assim no motivo pelo qual uma pessoa ela é levada a praticar a corrupção, seja ela corrupção ativa, na qual você influencia alguém a fazer algo ilícito, ou seja também na corrupção passiva, no qual você aceita, vamos dizer, um suborno para fazer algo ilícito. Eu acho que uma pessoa só é levada a fazer e praticar esse tipo de atitude quando ela está meio que calejada. Calejada, eu diria, no sentido de não se preocupar com o próximo, né? Uma pessoa que ela é corrupta, ela simplesmente não consegue ter essa visão do além, né? Do impacto que ela vai causar em uma grande escala. Porque numa pequena escala, por exemplo, o convívio social dela não vai mudar em nada.
praticando ou não corrupção. Seus familiares, eles sabendo ou não, também não vão ser abatidos e até mesmo prejudicados, né, ante essa atitude. Mas se essas pessoas tivessem uma perspectiva um pouco mais ampla, elas iriam entender que isso afeta um sistema inteiro. Quando a gente diz sistema, eu quero dizer as relações de poder. E isso é uma coisa muito triste, porque é muito difícil fazer esse tipo de associação e perceber o impacto que você, praticando corrupção, vai causar na vida alheia, principalmente nas outras classes sociais. E tem outro fator também, que entra em relação a próprio egocentrismo e ao egoísmo, que grande parte de nós, seres humanos, possuímos. Parte por natureza, parte por valores morais deturpados, eu diria. Porque a partir do momento que você incentiva isso, você está deturpando a lei, né? E uma vez que a lei é deturpada, o seu valor moral perante a sociedade, perante o regimento estabelecido e baseado na Constituição, ela é deturpada. Não sei se eu estou muito confuso com as minhas ideias, mas é isso que eu estou pensando agora nesse exato momento. O que eu quero falar para você? A corrupção existe? Existe, é fato, é fato. Por que isso acontece? Primeiro, é uma questão histórica. Desde os primórdios ela ocorreu. Segundo, ela é um valor moral que foi enraizado na nossa cultura. É uma cultura brasileira. Já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Está associado a isso também. Aquela malandragem que o brasileiro possui fama no exterior se dá em grande parte devido a isso. A resolução da corrupção seria até que uma utopia. Não existe um plano efetivo para se combater a corrupção. Existem planos, e aí a gente pode falar diversos, que tentam criminalizar os atos que foram concluídos. Mas a gente não tem nenhuma meta, não tem nenhum projeto que visa a prevenir a corrupção, né? Porque prevenir a corrupção tem em vista o quê? A simplesmente mudar a nossa concepção do que é corrupção. É tratar a causa e não a sua consequência. É prevenir do que remediar, sabe? Essa relação. E o que eu queria falar nesse vídeo é justamente isso. O tema do vídeo é corrupção. Eu não vejo perspectivas assim, falando no contexto brasileiro, para com que a corrupção ela venha a se extinguir, né? Acho que isso daí seria um tanto quanto utópico. Ultimamente, nós brasileiros, a gente tem vivenciado o quê? Um grande impacto, né, midiático em relação à corrupção lá no Planalto. Os nossos políticos, como vocês podem ver, eles estão sofrendo uma crise que eles mesmos causaram por causa disso. E que eles, assim como a gente, fazemos parte de um grande sistema, né? E esse sistema ele está, podemos dizer, infectado, né? Eu não vejo assim Não é que eu estou sendo pessimista, perceba a diferença entre ser pessimista e aquele que é realista. Às vezes sim, esses dois termos se cruzam, mas nesse caso não. Por quê? Eu acredito que mudar a corrupção, ela começa a nível micro, né? Ao nível particular. Combater a corrupção começa a partir do momento que você não joga uma bala no chão porque ninguém tá olhando. Combater a corrupção, ela começa a partir do momento que você não pega uma moeda na rua, por mais que não tenha dono algum. Combater a corrupção, ela começa quando você se percebe que olhar para a prova do colega pode lhe dar benefícios, mas que isso não é correto e, portanto, você não vai fazer e não deve fazê-lo. Combater a corrupção vai muito mais além do que ganhar atributos qualitativos para satisfação própria, né? Acho que combater a corrupção é mais uma relação assim de você deixar de pensar em si mesmo e passar a se preocupar com a vida do seu próximo. A corrupção no Brasil e no mundo só vai deixar de existir quando a partir do momento que a gente perceber que a vida do nosso semelhante vale tanto quanto a nossa e que satisfazer o desejo do seu próximo como a si mesmo é tão interessante quanto satisfazer o seu próprio interesse. E com isso a gente conseguiria criar um mundo melhor. E com isso a gente conseguiria, de fato, prosperar. A gente conseguiria, de fato, refletir mais sobre essas questões. A partir do momento que a gente pensa e se preocupa com o nosso amigo, ou até mesmo com uma pessoa que a gente não conhece, a gente consegue criar um diálogo. E nesse diálogo a gente consegue criar um conhecimento. E conhecimento é o que a nossa sociedade mais precisa hoje em dia. A internet possui o quê? Conteúdo. Mas o conhecimento ele só é criado a partir do momento que você se debruça sobre ele, né? Que você doa parte de si para entender algo que está
sobre você. O conhecimento ele é construído a partir do momento que você está disposto a reivindicar suas vontades e ir lá dar o seu melhor, sabe? Acho que o vídeo de hoje é isso. É um pouquinho de tudo com muito de nada. Eu desejo que você compreenda pelo menos parte do que eu disse aqui nesse vídeo. E se você tem alguma opinião acerca disso, comenta. Esse vídeo foi mais um vídeo experimental. Na verdade, não teve enfoque nenhum, né? Eu fiz esse vídeo sem pensar em nada. Na verdade, eu fiz esse vídeo com o que deu na cabeça. Foi o que a primeira videoaula do curso do Whindersson propôs. Se você achou interessante, se você concorda ou discorda, comenta no vídeo aí e a gente pode conversar a respeito. Muito obrigado pela atenção e até mais.